Eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Eu espero em Cristo Jesus que quando esse podcast chegar até você, você sinta sinceramente a graça do Senhor Jesus te cobrindo e o Espírito Santo te levando paz. A gente está vivendo momentos tão terríveis que somente Jesus pode nos dar a paz que o nosso entendimento não compreende. E eu costumo dizer que a paz é uma das riquezas que nós podemos ter num mundo tão conturbado. Que Deus te abençoe e te falo isso do fundo do meu coração, assim como eu desejo para mim também. Episódio de hoje: Doador de nova vida. E o verso que nós vamos meditar é João 3,5, que diz o seguinte: Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando a gente pensa em servir a Deus assim de forma devida, a gente precisa nascer de novo. Você sabia disso? As nossas disposições naturais, aquelas que se opõem ao Espírito de Deus, elas precisam ser colocadas de lado. A gente precisa ser feito novos homens, novas mulheres. A gente precisa pensar como Jesus. A nossa velha vida, né? Aquela não regenerada, ela precisa dar um lugar a uma nova vida. Uma vida que seja repleta de amor, de confiança e de obediência voluntária a Jesus Cristo. A gente pensa que essa mudança, ela não é necessária para a gente entrar no reino de Deus? Escuta o que fala a palavra de Deus lá em João 3,7 e em Mateus 18,3. Diz o seguinte: Importa-vos nascer de novo. Quem disse isso? Jesus. E se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quem disse isso? Jesus. Então, a menos que ocorra essa mudança na nossa vida, a gente não pode servir corretamente a Deus. A gente sempre vai ser deficiente nessa vontade de fazer a vontade de Deus, se a gente não conseguir pedir a Deus que faça essa mudança na nossa vida. Sempre vai ser introduzido na nossa vida os planos terrenos. A gente sempre vai oferecer diante de Deus, como aparece em algumas passagens da Bíblia, a palavra, que depois um dia nós vamos falar sobre isso, o fogo estranho, né? A gente vai trazer para o nosso convívio com Deus o fogo estranho. E a gente vai desonrar a Deus com estes pensamentos dúbios do que é vontade de Deus e do que não é para a nossa vida. Eu posso dizer para vocês que a nossa vida vai ser uma vida cheia de maldade, cheia de infelicidade, cheia de ansiedade, cheia de perturbação. Porque a gente não consegue viver duas vidas dentro da mesma pessoa. Ou a gente quer de fato se desenvolver de acordo com a vontade de Deus e ser parecido com Ele, ter uma nova vida, um novo começo, começar do zero, ou a gente quer adaptar Deus a uma vida totalmente fora da casinha. E Deus não se adapta à nossa vida. É nós que nos adaptamos a dele. A mudança de coração, ela representa um novo nascimento na nossa vida. E isso só pode acontecer com a atuação do Espírito Santo. Não tem outro modo disso acontecer. Só Deus, através do poder do Espírito Santo, falando ao nosso coração, pode limpar a nossa vida de toda impureza. Se a gente der permissão ao Espírito Santo para moldar e afeiçoar o nosso coração a Jesus, a gente vai ser capaz de discernir a natureza do reino de Deus na nossa vida e a gente vai compreender a necessidade da mudança que a gente precisa fazer
antes que a gente possa ter entrada no reino de Deus. Olha quão profundo é isso. Vai raciocinando aí, vai pensando na sua vida. O orgulho, o egoísmo, eles resistem constantemente ao Espírito de Deus. Porque do orgulho, gente, procede a vaidade, a mentira, a falsidade. Nossa, é tão difícil, o egoísmo ele traz coisas tão mesquinhas para a nossa vida, e isso vai de encontro à nossa natureza e contrária à natureza do Espírito Santo. É importante, né, que toda inclinação natural da nossa alma que se opõe à mudança, desse convencimento, né, que o nosso orgulho pessoal está nos atrapalhando e que a gente precisa de mansidão, que a gente precisa de humildade, a gente precisa que o Espírito Santo consiga entrar, que é uma coisa que não é fácil, e ir nos convencendo a cada instante que há necessidade de mudança. Se a gente quer, de qualquer forma, trilhar o caminho da vida eterna, a gente não tem que atender a essas insinuações que o próprio eu da gente pede a todo instante, e é por segundo. E aí, fica aqui pra gente a dica do Espírito Santo. É com humildade, é com contrição que a gente tem que implorar ao nosso Pai Celestial. Diz isso lá em Salmos 51:10. O que fala lá? Cria em mim, ó Deus, o quê? Um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ao recebermos essa luz divina, a gente sente que os seres celestiais começam a cooperar com a gente. E a gente percebe que esse nascimento novo começa de fato a ser uma realidade para nós. E a gente também sente que a gente começa a ser liberto da contaminação do pecado pelo poder do Espírito de Cristo. Jesus Cristo, ele veio a este mundo porque ele viu que os homens haviam perdido a imagem e a natureza de Deus. Foi por esse motivo que Jesus veio a este mundo. Jesus viu que os homens tinham vagueado longe deste caminho de paz e pureza, e que se ficassem entregues a si mesmos, jamais os homens encontrariam um caminho de volta. A gente percebe, não percebe? Esse mundo está indo por um caminho que parece que soltaram o freio e ele está descarrilhado. Você não sente assim? Eu sinto. Jesus veio com uma salvação plena e completa para transformar nosso coração de pedra em coração de carne, para transformar a nossa natureza pecaminosa na sua semelhança. Jesus quer que a gente seja participante da natureza divina e que a gente consiga ser habilitado para sermos moradores do céu, para participarmos da esperança da vida eterna de vivermos ao lado de Jesus. Se nós estamos aqui gravando este episódio a cada momento, a cada dia, para deixar aqui, para você ouvir, para você compartilhar, para você falar deste amor, é porque, na verdade, todos nós estamos nos preparando para vivermos esta nova vida com Jesus. Mas eu confesso a vocês que eu tenho entendido para minha vida que para viver esta nova vida, esta vida eterna, a gente precisa mudar. A gente precisa pedir para o Espírito Santo tomar conta do nosso coração. A gente precisa pedir para o Espírito Santo tirar o orgulho, o egoísmo, tirar do nosso coração a inveja, a mentira, a falsidade, a ira, a fúria, a raiva, né? Tirar do nosso coração os ciúmes, o medo, sabe? A gente precisa pedir a Deus para encher o nosso coração de vida,
de paz, de esperança, de amor, de humildade, de bondade. A gente precisa pedir. Esta é a questão. Pedir. Peça. Peça. Se ajoelhe. Converse com Deus. Feche a porta do seu quarto. Fale para Ele que você está precisando deste renovo na sua vida. Que você precisa, como a gente falou em alguns episódios atrás, que você precisa que Deus substitua este recipiente velho por um recipiente novo. E Deus te transforme, que Deus me transforme. Porque eu também sou necessitada dessa transformação. Todos os dias eu falo isso para Deus. Todos os dias, quando eu vou abrir a porta da minha casa, antes de eu sair, eu falo para Deus: Senhor, organiza a minha vida. E, por favor, Espírito Santo, toma conta de mim. Toma conta do meu olhar, toma conta do meu falar, toma conta do meu ouvir. E vou falar para vocês, não é fácil. A nossa natureza pecaminosa, ela é terrível. Ela tenta sobressair, ela tenta vencer o poder do Espírito Santo. Mas se você, todos os dias, buscar a Deus em humildade e reconhecer que você precisa dele, que você precisa de mudança, que você precisa vencer estas coisas ruins, Deus, aos poucos, dia a dia, vai te dando esta vitória. Eu acredito nisto, eu vivo isto e eu desejo isto a você. Que Deus te abençoe.